tudo bem? Boa noite. Vou chamar hoje, agora, né, a minha convidada da noite, uma mulher que, quando eu a vi falando sobre a sua história, na hora eu fiquei com muita vontade de convidá-la para trocar uma ideia, para compartilhar comigo e com vocês a história de vida dela, a Cauane. Eu vou contactá-la aqui. Oi, Olá, tudo bom? tudo. Peraí que eu tô... Tudo bem, Cauane? Tudo bem? Tudo. Você está conseguindo me ouvir? Está Perfeitamente. ouvindo direitinho? Uhum. Você quer fazer o convite aí? Eu vou encaminhar aqui, fazer o convite para as Ah, vou pessoas, mandar tá? Pessoal. aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Quem já está aqui, nós já vamos começar, tá? Você já vai ouvir a Cauane falar, porque ela tem muito, acredito, para testemunhar aqui para gente. Vou só convidar o Também estou pessoal. convidando aqui. Boa noite para vocês. Chamando aqui. Tá. Entrem, fiquem todos à vontade para ouvir essa mulher falar aí para gente sobre tudo na sua vida, sua transformação, sua trajetória, a mudança de vida que ela teve, né? Estou encaminhando aqui. Pode falar. Pronto? Pronto, estou chamando aqui. Tá, Encaminhei tá bom. para você. Tá ouvindo bem, Cauane? Oh, perfeitamente. Olá, pessoal, boa noite. Olha só, vamos começar, Cauane? Vamos. Obrigada por estar aqui, obrigada por ter aceito o convite, tá? De falar comigo. Sei aí da sua correria, né? Do dia a dia, da vida, essa vida louca que a gente tem. Mas você topou de pronto e eu sou muito grata quando eu falo com as pessoas e elas, não, vamos, vamos e tal, não coloca nenhuma dificuldade, sabe? Isso é tremendo, isso é de Deus. E muito obrigada, tá? Por você estar aqui para falar aqui no meu Instagram, na minha rede, sobre a sua história, assim, maravilhosa. Quando eu te vi no evento lá das meninas, né, da Célia e da Mariane, enfim, das meninas, eu achei, assim, nossa, forte, né, até a minha convidada, a Vera, né, Aham. acredito que ela vai, ela disse, nossa, que forte, né, o que aquela menina falou, eu falei, pois é. Aí eu fui logo, né, já falar com você e você, opa, né, vamos conversar e tal. Então, assim, muito obrigada. Deus te abençoe ainda mais, porque eu sei que você já está sendo muito abençoada, né? Já está aí fazendo trabalhos com mulheres, é empresária, tem negócio. Então, assim, pelo que eu pude perceber, muitas coisas boas, né, têm acontecido na sua vida. Obrigada, tá? Boa noite. Nada. Boa noite. O que você quer que eu comece a contar? Eu gostaria que você se apresentasse e falasse já, assim, sobre tudo que você queira falar em relação ao seu histórico, né? A sua vida e tudo aquilo até que você mencionou lá no evento, sobre o que você já passou e hoje, assim, esse processo, né? Esse caminhar e esse caminho de transformação. Aham. Olha, eu... Quando a minha mãe engravidou, eu não fui aquela filha desejada, né?
Minha mãe era garota de programa, meu pai louca também, meu pai preso também. Os dois, uma vida bem complicada. Minha mãe não queria me ter. Meu pai se prontificou a todo momento querer me ter. E a minha mãe tentou me abortar. Naquela época, abortivos era vendido na farmácia normal, né? Minha mãe tentou me tirar por 4 vezes. Não queria me ter. Meu pai e a minha avó falava, mãe, vai lá conversar com a Bel para ela ter a neném, e a hora que ela tiver, ela dá pra gente. Dois, tipo assim, eles brigavam muito, uma relação muito... Minha mãe muito ciumenta, meu pai também, então eles brigavam muito. E minha mãe foi e tentou me tirar, não conseguiu. Aí, quando ela me teve, ela me deu mamar, tipo, até os 2 anos, e daí já me entregou para minha avó. Cresci com a minha avó. Minha avó maravilhosa, fez de tudo. Meu pai era um super protetor. Só que me faltava muito, muito. A mãe ficava ali naquela região do Dergo. Eu sei o que cor. Quando eu era criança, eu ligava, só dava toque nos orelhas. Eu falava, a Cauane tá doente. Logo ela aparecia. Eu morava em Trindade. E ela aparecia. Eu tinha muito medo de dormir e minha mãe ir embora. Porque sempre que eu dormia, ela fugia e ia embora, né? E eu tinha na minha... Agora, falando que tá cortando o áudio, né? Travando. Agora melhorou? Fala de novo. O áudio? Tá dando para ouvir? Melhorou. Legal? Aí, Lud, a minha mãe, sempre nessa vida, eu acho que nessa época minha mãe estava na Merla, né? E eu tinha muita vontade, meu sonho era ter uma casa com meu pai, com a minha mãe, ser uma criança normal, ter um lar. E eu não eu lembro muito assim que todas as festas de escola, festas do Dia das Mães, eu falava, mãe, você vai? Ela, vou. E eu sempre falando para as coleguinhas que ia, né? Porque isso aí marca muito na vida da gente. E estão falando que tá continuando cortando. Tá dando para ouvir? Para mim aqui agora melhorou, mas agora, até o momento aqui, tá legal. Vamos ver. Tá. E aí, Lud, a minha mãe prometeu que ia na minha festa de Dia das Mães na escola. Mais uma vez, minha mãe... Assim, você morava com a sua avó, mas você tinha ali também o convívio com seus pais. Sim, eu tinha... Meu pai sempre foi muito presente. Muito presente. Meu pai sempre foi muito presente. A minha mãe... Minha mãe era... Tipo assim, hoje em dia eu entendo que ela era total dependente da droga, né? Foi bem assim que a Merla chegou, né? Então ela dava muita droga mesmo. Eu já vi minha mãe bem magrinha. E essa vez ela prometeu que ia nessa festa de escola. Lud, meu coração, toda pessoa que entrava falava, minha mãe vai vir, minha mãe vai vir. Minha mãe não foi. Aí eu lembro até que uma coleguinha falou assim, você nem tem mãe, toda vez só vem seu pai. E meu pai chegou, né? Salvou, né? Porque não tinha ido ninguém, minha mãe prometeu que tinha ido. E eu sei que eles foram para a justiça para resolver, e minha mãe, tipo assim, ela falava que queria, mas não queria, né? Ela não dava conta. E um dia ela me prometeu de me buscar na porta da escola, Lourdes. Eu fiquei lá até 10 horas da noite. Ela não foi. 10 horas da noite. Eu lembro que nessa época tinha nascido meu primo, Fabrício. Hoje em dia ele tá com 23, 24 anos. Eu tava doida para ver ele. E ela não foi. E minha família sempre falou, sua mãe não presta, que não sei o quê, prostituta, aquilo ali eu quase morria. Gente, não falem da mãe de ninguém para uma criança. Aquilo lá me matava, Lúcia. É verdade. Me matava, aquilo ali me torturava. Me torturava. Eles falavam que, tipo assim, que minha mãe saía com vários homens, porque naquela época eu não entendia o que era uma prostituição. Lúcia, eu ia dormir
tinha dias assim, até passando mal, porque eu morria de ciúme da minha mãe. Para mim, minha mãe tinha que ser do meu pai, né? Aí, com 9 anos, sempre via ela, mas não era tanto, né? Era de vez em quando, ela ia rapidão e ia embora. E quando eu fiz 9, eu morava com a minha avó. E a família sempre implicada, porque minha avó fazia de tudo para mim, fazia de tudo para o meu pai. Tipo assim, minha avó tinha que fazer as coisas mais escondidos, tá? Para mim. E quando eu fiz de 9 para 10 anos, tinha um primo da minha avó que ajudava ela em tudo. E sempre ele me pegava de canto e falava, você tem que ir embora daqui, você tem que ir embora daqui. E eu nunca contava pro meu pai, porque eu sabia que jeito que era meu pai. Eu lembro que esse foi um Natal em família. E foi a família toda reunida, né? Da família do meu pai. E nesse Natal eu fui e contei pro meu pai que esse primo da minha avó falou. Eu sei que deu só briga lá, Lude. Briga, pancadaria e tal. Aí meu pai prometeu que a gente ia morar junto, que a gente ia ter uma família. E sempre foi meu sonho. Era meu sonho ter um jogo de quarto. E quando a gente estava vindo embora, meu pai ficou cego. A gente chegando em Goiânia. A gente vindo de Pontalina, chegando em Goiânia. Meu pai já estava com o vírus do HIV. Era poucas pessoas que sabiam. Eu lembro que isso era passado o Natal, tá? Era final de dezembro. A gente veio embora e com pouco tempo meu pai internou. Meu pai, com vida. Né? E ali, mal sabia, começava todo o meu sofrimento. Né? A minha trajetória toda. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Lude. Nossa. Eu morei em mais de 30 casas. Nossa. Eu era uma criança. Uma criança. Eu era levada para casa de um. Eu não tinha o prazer de deitar uma tarde para me dormir. A gente servia de babá ou empregada, né? Mas assim, todas essas casas que você passava eram casas de parente ou de pessoas de fora? Minha prima já colocou eu para ir embora 10 horas da noite e eu dormi na casa da empregada dela. Meu Deus. Eu fiquei em casa de amiga, assim, de amiga virar a cara para mim, passar o dia na rua e só tomar banho e dormir, sabe? Já não querendo eu ali. Que a gente sente quando a gente não é querida num lugar. E eu tinha a pensão do meu pai, né? Que foi, tipo assim, me ajudando, né? E fui roubada também. A assinatura do meu pai, de trem vendido do meu pai 2 anos depois que ele morreu, sabe? E passei por tudo. Aí, quando eu tava com uns 11 para 12 anos, tinha um tio meu que tinha problema de cabeça. E eu saía para ir para festa, gostava de ir para praça interior, sabe? Nessa época eu já estava em Morrinhos. Meu tio trancava, trocava... Morrinhos? Morrinhos. Morei Trindade, Pontalina e Morrinhos. Nossa, eu sou de Morrinhos. Pois é, morei lá. Aí eu gostava muito de ir pra praça. E meu tio sempre trocava fechadura. Eu saía com a chave, chegava, não era fechadura. Meu Deus. Levantar o trem debaixo do portão, minha tia colocava escora para mim não entrar, entendeu? E meu sonho, Lude, era ter uma casa para me chamar de minha. Meu sonho. Casa me faz muita... tem um significado para mim muito grande. Já teve época de eu não ter absorvente, eu usar papel. A minha tia esconder papel higiênico, sabe? E quando eu fiz de 11 para 12 anos, dessas vezes que eu saí e voltava, meu tio me bateu muito. Nesse dia eu chamei a polícia para ele. Foi bem a época que veio aquela lei Maria da Penha. Aí ele me bateu, eu fui, talvez, foi ele. E bem nessa época, minha avó falou assim para mim, minha filha, tira a queixa. Eu falei, vó, não vou tirar, eu não aguento mais apanhar. Aí reuniu a família toda e minha avó falou assim, olha,
o meu filho, a vida dele já foi. A sua tá começando. Eu vou lá levar você para a família da sua mãe. Isso com uns 13 anos. Goiânia. E sempre eu tive na minha cabeça que aquele mundo ali que a minha mãe trabalhava era uma vida fácil e que eu ia dar tudo certo. Para mim, nada era errado. Eu cresci, tipo assim, o lado do meu pai era um lado mais certo, da minha mãe mais errado. Tudo de errado era normal. Eu já peguei um registro de nascimento da namorada de uma prima minha, já fui no VaptVupt e fiz um documento falso. Aí tava pensando, tipo assim, de já ir me prostituir, né? Porque qualquer lugar que eu ficasse, eu precisaria de me manter e não tinha condição, né? Fiz esse documento, já fui para prostituição. E assim, com quantos anos? Com 13. 13 para 13 anos. 14. E sempre, tipo assim, eu fui muito já com corpo de mulher, né? Muito novinha. Eu tinha 9 anos. Então, ninguém nunca nem suspeitava, nunca nem pediram o documento, sabe? E 13 para 14, fui para prostituição. Com 14 anos, eu conheci um cara que vendia droga. Eu já tinha ido na rua. E hoje em dia eu entendo que todo relacionamento meu, eu procurei meu pai. Todos os relacionamentos meus, eu procurei meu pai. Por quê? Tem vezes que até hoje eu quero que o marido tenha reações comigo como se meu pai fosse. Ele falou, ele não é meu pai. Então tá tudo certo, ele tá fazendo o melhor para mim. E 14 eu acordava com um balde de água na cara. Nessa época eu era muito bonita, ele era ciumento, já acordei com facada na mão. Me batia demais, 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 mas era demais mesmo. Demais, demais, demais. Eu via minha mãe quando, minha filha, nossa, esse homem é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Me batia demais, mas era demais mesmo, sabe? E, inclusive, o meu esposo, hoje em dia, ele era taxista, eu vendia droga com esse cara. Ele pegou uma cena uma vez que eu tava indo embora, escondida dele. Ele parou o outro táxi na frente do táxi, meu esposo era taxista. Ele fala assim, meu esposo fala, você apanhou aquele homem. Ele pulava na minha cabeça. E a época que eu me vi livre disso foi quando ele foi preso. E aí eu comecei a traficar assim no 12. Por quê? Eu queria mostrar para todo mundo que eu consegui, que eu podia. Eu queria ter uma casa, eu queria ter um lugar para me morar. Eu queria ter uma motinha, eu queria ter um dinheiro. Eu queria ter um poder que a gente não tem, né? Que muitas meninas hoje em dia vai em relacionamento errado. Tem coisa que a gente já tá sabendo que não vai dar certo. Já tá sabendo que não vai dar certo. E nisso tudo, fui me prostituir na rua, trafiquei. Já levei 7 facadas. E Deus é tão maravilhoso que ele me permitiu a prisão. A prisão, assim, eu agradeço tanto de eu ter ido preso. Você não tem noção. É mesmo? Muito, muito. Ó, eu fui em 12. Eu tenho uma câmera digital que tem só eu e mais uma viva. A época que eu fui presa, assim, morreu quase todo mundo. Quase todo mundo. E antes de eu ir presa, eu gostava muito de ir pra centro de candomblé, banda. Pra mim, Deus não existia, Lude. Por quê? Eu me sentia, eu tinha muita dó. Eu falava, gente, por que eu lido de não ter um pai, não ter uma mãe presente, de não ter uma casa, sabe? É comum na rua, tipo você, sua filha e seu esposo. Eu via, eu falava assim, nossa, por que eu não tenho família? Por que eu não tenho família? E o pai faz a gente ter um relacionamento e aceitar tanta coisa.
Uhum. Tanta coisa, né? Tipo assim, eu tava até conversando com uma amiga hoje. Eu não tenho um relacionamento meu que eu olho pra trás, eu Papai. surro e falo, o que não tem? Que é muito pequena. Então, por isso que a gente Uhum. qualquer pessoa. Uhum. A gente acredita que a cadeia ela foi maravilhosamente para a saúde. Maravilhosamente. Como que, primeiro, no processo, quando você passou por tudo isso, assim, de se envolver com esse cara, drogas e tudo isso, prostituição, não teve ninguém da sua família, assim, alguém que chegou para você, te orientou, falou alguma coisa, quis colar em você para te ajudar a sair Minha família disso? sempre gostou de dinheiro, né? E para eles tudo foi normal. A Uhum. minha mãe, minha tia, tudo foi sofrida, dada por tios, criança, né? Quando elas iam na roça levar comida pro meu avô. Então, isso aí tudo Uhum. normal. Tudo normal. Uhum. Nada foi feito de anormal. Eu nem culpo ninguém, porque como que a gente dá amor se a gente não teve? É. Uhum. Entendeu? E Uhum. por muito tempo mesmo, eu tive muito ódio da minha mãe depois dos meus 13 anos. Muito, muito tempo. E uma vez a minha mãe foi me visitar quando eu estava morando com esse cara. Esse que mais me bateu. E ele mandou mandar minha mãe embora. E minha prima tinha um esposo. Ele foi, tipo assim, ele fez muita maldade comigo também. E ele falou assim: você tem que cuidar da sua mãe, agora tá na hora de você cuidar da sua mãe. E eu achava que eu cuidar da minha mãe, Lud, era eu dar droga para ela. Uhum. Quieta dentro Uhum. eu dar droga para ela. Para mim, aquilo ali era minha forma de amor por ela. Sabe? Ah, eu tirei minha mãe da rua e agora vou dar droga para ela, vou ter ela em casa. Uhum. Né? Aquilo ali foi o amor que eu achei que eu estava dando conta de dar para ela e comecei a cuidar dela. Uhum. E uma vida dentro do errado, uma vida maravilhosa, né? Quando ficou só eu e ela, ele foi preso e tal. E veio muitos relacionamentos abusivos que a gente aceita, né? Relacionamento de interesse da minha parte. Para mim, eu era um negócio que eu tinha que me vender. Eu sempre gostei de ter um dinheiro guardado, eu sempre gostei de ter alguma coisa, andava. Quando eu fui presa, morava na minha casa, assim, um pouco tempo antes, quase 10, 15 pessoas da minha família. E a minha família, toda a vida assim, nós mulheres do lado da minha mãe, foi domesticada a cuidar da família. Tinha isso aí, que tinha que cuidar da família. A minha mãe falava, a polícia não te pega porque você cuida da família, que não sei o quê. Eu tinha isso aí na minha cabeça. Fui presa, Lude. Todo mundo ficou bem. Então, olha o tanto que a prisão foi necessária para mim. Ninguém vai pegar todo mundo nas costas. Uhum. Ninguém dá conta de carregar nas costas. E a prisão, assim, foi, assim, extraordinária. Eu cheguei lá em 2000. Tá falhando. O pessoal tá falhando aí, eu acho que tá cortando isso. Aí melhorou. Pode falar. A prisão, assim, ela foi extraordinária para mim. Extraordinária. E No assim, como que foi, assim, a época que você foi presa? Como que foi? Tá falhando? Tá falhando? Tá falhando, pessoal? E assim, ele foi preso também? A pessoa que você estava também foi preso? Os dois? Como é que eu foi? era de menor ainda. Ele ficou muito tempo mesmo. Mas, tipo assim, foi aonde. E até nisso aí eu fui abusada. Sabe por quê? Porque eu sempre fiz de tudo para ele mesmo, ele indo preso. Mesmo ele indo preso. Uma vez, eu tava indo comprar a cela dele. Aí, nessa ida, eu fui buscar minha prima na casa de uma amiga. Quando eu fui buscar minha prima, eu bati minha moto na Rio Verde. Tava com dinheiro dentro da moto e tudo. Na hora que eu fui buscar a moto, eu falei, olha, avisa minha mãe que eu acidentei e tal.
Ele falou assim, e o dinheiro da cela? Eu tava com o meu fêmur pra fora. Sabe? Meu fêmur, eu tive fratura exposta, bati a moto. E olha, que até o acidente foi necessário. Porque eu vi que... Aí eu comecei a enxergar que ele tava precisando só do que eu oferecia para ele lá. Entendeu? Então, foi muito necessário aquilo ali, porque eu acordei. Aí eu já me desliguei dele. E foi muito, 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 muito necessário. Aí, quando passou um tempo, eu achava que eu tinha um poder enorme. Vamos vender droga e tal, vendendo droga para um lado, para o outro. E a gente acha que tudo é festa, né? Tudo é festa. E uma hora a casa cai. E foi necessária, porque foi a fase. A pessoa mais de mim foi essa fase. Então, Deus soube a hora certa de me tirar um tempo. Você ficou quanto tempo presa? 3 anos. 3 anos? Eu fiz 21, 22 e 23 dentro do presídio. E você tem filhos, Cauane? Olha, tem meu presente de Deus, a Isis. Eu não podia engravidar, é uma bebê de 3 anos. Tá, então pera lá, você vai contar já já. Lá na prisão, você, assim, sofreu, assim, tipo, briga, apanhou, coisa do tipo? Como é que foi lá na prisão? Não, você sofre só de sentar nela, né, o Lud? Só de você estar. Peguei alguns castigos que eu fui para o isolamento. Fiquei 5 meses no isolamento, né? E aquele isolamento ali foi meu encontro com Deus. Sei. Fiquei alguns dias dormindo só no cimento mesmo. Cadeia mesmo que as coisas tá boa, tá ruim. É totalmente improvisível. Improvisível, né? E aí você não teve visitas, assim, as pessoas não nem se ligavam para você aqui fora, muito menos lá dentro, eu imagino, né? minha mãe é todo domingo. A sua mãe? Minha mãe é todo domingo. Minha mãe virou alcoólatra quando eu fui presa. Era usuária de droga. Quando eu fui presa, virou alcoólatra, assim, de ir para os lugares onde que eu já morei e gritar. Minha prima falar que ela fica gritando. Minha filha, minha filha, minha filha. Minha mãe chegava assim, muito bêbada na cadeia, sabe? E ela fez uma amizade tão grande, a gente tudo gostava dela e fazia uma vista grossa e ela entrava, sabe? Nunca faltou um domingo, nunca deixou de levar uma cobal, que é os alimentos que é levado toda quarta-feira, né? E eu pedi a Deus ali naquele instante só pela minha avó e pela minha mãe. Minha avó foi, assim, uma mãe extraordinária, sabe? Extraordinária. Eu consegui ter 3 visitas com ela lá dentro. Foi assim, ela chorou demais, sabe? E ali dentro daquele isolamento, eu me apeguei com Deus. Falei, Deus, eu não quero isso mais para minha vida. Não quero. Não quero isso mais. E falei, Deus sabe quando a gente fala de verdade, Lud. Deus sabe quando a gente fala de verdade. Não aguentava aquilo mais. Quando marcou minha audiência marcou dia 18 de dezembro de 2015. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu não aguento isso aqui mais. Eu tô no meu limite. Assim, eu pensei várias vezes, assim. Tem pessoas que falam assim, eu vou tirar. Uma coisa é a gente fala e uma coisa é a gente tá decidida. Eu falei muito com Deus, Lud, falei, Deus, eu não aguento isso aqui mais, eu cheguei ao meu limite. E todos nós temos limites. Sabe? Teve quando meu advogado falou que eu fui para a Célia me acolheu. A Célia foi muito necessária para mim naquele presídio. O amor que a Célia tem com cada detenta. E vou te falar um negócio. Eu sei. Quando a gente
tá na esse dor, trabalho da a sua. gente não dá nem moral, né? Mas Uhum. chega a ser o limite que a gente fala, eu quero ser... sair disso aqui, eu quero começar pelo menos o pontinho da luz do fim do túnel. Que eu fui para a Célia, Uhum. ele me acolheu. Eu ainda quero te contar em outra live essa história, porque Deus ainda está me Ah, tá, preparando hein? Eu quero. nisso aí. Vai ter Tá. a Célia me acolheu, assim, naquele projeto, sabe? E mais pessoas tinham que ajudar aquele projeto. Sei. Na minha época, era 180 mulheres. Eu fui a escolhida de Deus para estar aqui, para fazer diferente. Então, de Amém. nada é em vão. Se um der luz, nada é em vão. Nada. Aí fui absolvida, Lude, no audiência. Absolvida. E eu saí de... Deixa eu te perguntar. Uhum. Lá, quando você teve esse insight, eu preciso mudar, já deu. Nesse caminho, a sua mãe também ela foi percebendo a vida dela? Ou não? Ela não foi assim Minha mãe era... tocada por um seu? A minha mãe era criança. Minha mãe ficou presa na infância dela toda, que a minha mãe não teve infância, né? Minha mãe foi a primeira filha e meu avô queria um filho homem. Meu avô maltratava muito elas, né? Ah, Nunca teve uma vida, minha avó não tinha condição de criar, colocou elas, cada uma na entrada da cidade, e dava para uma família trazer para Goiânia para trabalhar, entendeu? Minha mãe sempre foi muito sofrida, estrupada, né? Já sofreu vários abusos. E meu Deus. a minha mãe, ela era uma criança interior, ciumenta, você não tá entendendo. Ciumenta. Se você viesse da minha casa e ficasse mais de 2 dias, ela tá na hora de sua mãe ir embora, né? Muito ciumenta, era maravilhosa, sabe? E eu falei para Deus que eu tinha que sair para me cuidar da minha mãe, porque minha mãe era difícil. Nem eu a Uhum. conta dela, mas ela era minha mãe, eu tinha que dar conta. E a gente tinha um papel meio invertido. Eu era a mãe, ela era a filha. Eu era a mãe, ela era a filha. Então, saí. Quando eu saí da prisão, é muito difícil para quem sai de uma prisão, viu, Lude? As portas todas estão fechadas. Uhum. Todas as portas, não tem uma porta aberta. Não tem uma. Eu saí, eu voltei para prostituição. É mesmo? Voltei para prostituição. Porque, ó, pensa comigo, eu fui presa. Eu vestia 36, 38. Eu saí vestindo 44. Nem roupa eu tinha. Nem roupa eu tinha. Então, assim, e não é as mesmas amizades antes. A maioria das pessoas morreram. E quando você não tem nada, você não é nada. Você não é nada. Então, tipo assim, eu não tive uma mão para me apoiar, mas eu tinha Deus que tinha tudo preparado para mim. E sempre que eu era a doida da revelação. Onde tinha alguém que revelava, eu estava atrás. Eu lembro que uma pastora uma vez foi lá na casa da minha avó, ela falou assim, se você vê a vida linda que Deus tem para você, um casamento, filhos, eu falava, essa mulher é doida, ela nem sabe o que eu tô passando. Louca. E voltei a prostituir. Mas muitas vezes eu me prostituí chorando e orando a Deus. Eu falava, Deus, eu não quero essa vida para mim. Não quero mentir. Eu pedia toda hora misericórdia de Deus para me sair daquilo ali, porque atrás de cada mulher que se prostitui tem uma história doída. Às vezes muitas pessoas julgam tá ali porque gosta de vida fácil, gosta de vida daquilo. Para muitas pessoas a saída é só aquilo ali. E foi assim, um abismo. Eu parei de cavar para o fundo e quis voltar para sair. E meu esposo hoje em dia, eu já conheci ele, quando ele se envolveu, eu conheci ele há 11 anos atrás. Eu era uma criança, né? E quando ele se envolveu, ele começou o meu.
tal, a gente começou a conversar novamente e aconteceu. Né? Quando a gente já estava junto, eu perdi uma gestação de 11 semanas dele. E essa primeira gestação, eu nem tinha como receber esse bebê, Lud. Não tinha lugar para morar. Não tinha o que comer. Nem o que comer. E também eu acho que eu não queria nada sério, porque por algum tempo eu tinha medo de pessoas quererem coisas de comigo. Eu fugia dessas pessoas. Se eu visse você com carinho por mim, eu corria de você. Que era uma coisa que nunca tive. Da minha avó, do meu pai, eu nunca tive carinho. Para mim, abraço. Até uns 2 meses atrás era um trem. Nossa, se viesse me abraçar, eu falava assim, fugir dessa mulher. Eu tinha muito problema com o abraço. Muito problema mesmo. E quando eu ainda fugia muito do meu esposo, sabe? Não atendia ele. E a gente estava só como se precisasse, fiquei com outra pessoa. E um dia, mentira, né? Eu falava muita mentira para ele. Onde você tá? Eu mentia, estava com outra pessoa. Um dia ele foi lá para cá. E nesse dia ele pegou um cartão de memória, viu umas fotos. E me perguntou de tal dia. Eu falei, é isso aí. Aí eu falei, poxa, perdi alguém que me queria de verdade. Lembro que ele foi embora chorando, ele me deixou na casa de uma amiga minha, né? E aquele dia eu passei a noite chorando e falando assim, poxa, eu perdi alguém de verdade para mim. Essa hora me dá vontade de chorar, porque tipo assim, Lud, pensa você nunca foi nada, você nunca teve um lado. Do nada a gente encontra alguém que dá. Até a gente quer de verdade, a gente ainda faz burrada. E desde esse dia, eu prometi para mim mesma que eu não mentiria mais para ele. E desde então, a verdade, ela é libertadora. Libertadora. E nisso a gente já foi morar junto. A gente já foi morar junto. E tudo que eu nunca tive, ele me proporcionou e me proporciona até hoje. A gente foi morar junto. Eu fui na casa de amiga minha. E por um tempo ele ficou desempregado. Minha mãe era alcoólatra, minha mãe ganhava dinheiro na rua por muito tempo. Foi o que a gente viveu, foi esse dinheiro que ela ganhava na rua. E tinha vez que a gente não tinha nem gás para fazer uma comida. Teve um Natal que todo lugar que alguém falava que ia fazer, falava, traz o kit, traz o kit. E eu travava, eu não dei conta de falar que a gente não tinha. A gente comprou R$7 de bife. 10 horas da noite eu estava dormindo. Minha avó faleceu, com a minha avó, tipo assim, foi um apoio muito grande, toda a vida, sabe? Para a família toda. Quando a minha avó faleceu, aí que as coisas ficaram difíceis pra gente, sabe? Mas o nosso deserto foi muito rápido, Lud. Muito rápido mesmo. Um dia eu tava deitada e pensando, gente, eu já vendi droga em tal lugar, vou vender roupa, mas eu não tinha real para me começar. Uma colega minha estava com as coisas paradas em casa. Eu tinha muito vergonha de falar, onde que eu já fiquei? É vergonhoso você falar que você se prostitui na rua, né? Todo mundo passa. Quando eu conheci, tá entendendo não, Lud? É uma coisa assim que você dá vontade de cavar um buraco e desaparecer daquilo ali, sabe? Aí ela tava com muita coisa lá parada mesmo e que tava querendo até desistir, porque ela não tinha achado um público. Eu falei, olha, vou te levar num lugar ali que eu acho que você vai vender bem. Primeiro dia ela já vendeu quase 20k, sabe?
Ela começou a me dar uma porcentagem e eu ainda faxinando na casa dela. Eu comecei com R$ 276. Eu peguei umas roupas na de Paula. E comecei a vender. Lude, se você me explicar como foi, eu não sei te explicar. Foi Deus. Amém. Foi uma virada de chave tão grande, Lude. Tão grande. Até hoje eu não consigo te explicar. Eu só posso te falar que foi Deus. Só posso te falar que foi Deus. Amém. Tem gente que ligava e falava assim, vem buscar R$ 50. Mas meu esposo montava na motinha, sol, chuva, nós ia lá buscar. Sabe? E quando tudo já estava no seu devido lugar, tudo em ordem, lembro que eu fui entregar meu dízimo para a pastora. Aí ela pegou e falou assim para mim, Deus manda te falar que ele tá te dando um útero novo. Nem 21, né? Isso foi eu acho que em julho. Quando foi em outubro, julho, agosto, setembro, outubro, eu passando muito mal, foi eu, minha prima e a mulher dela, lá pro Jaboticabal, sabe? Inclusive, duas primas minhas, eu tenho, assim, um amor imenso por elas. Elas mandavam um sabonete Protex para mim na cadeia, shampoo, condicionador, que é uma coisa, assim, muito importante, né? Não é só um sabonete e um shampoo, aquilo ali para mim era que nem ganhar 1 milhão hoje em dia. Lembrada, sabe? Porque quando a gente está lá, Lude, quando você liga para alguém aqui da rua, você fala, oi, é Cauane. A pessoa, não, agora eu te ligo. Quando é festa, você ligar de novo, já não existe aquele número, sabe? Quase ninguém quer ouvir. Quase ninguém quer abraçar. Quase ninguém quer falar um eu te amo, né? Então, foi necessário também, porque eu achava que antigamente todo mundo era amigo. Todo mundo era amigo. Minha casa sempre foi cheia. Hoje em dia eu sou muito seletiva, Lude. Muito seletiva. Eu posso te contar, assim, nos dedos de mamão quem já veio na minha casa. E quando foi que a gente foi para esse Jaboticabal e eu passei mal, sentindo cheiro de carne. Minha prima falou assim, você tá grávida? Eu falei, não tem nem jeito. A médica falou que para mim engravidar eu ia ter que fazer um tratamento. Aí ela, não, vamos fazer o teste. Aí me deu vontade de comer arroz com estrogonofe de frango. Comi tudo, passei mal, já compramos o teste, fiz, deu os 2 pauzinhos na hora. Aí eu fiquei muito feliz, muito feliz. Meu esposo falou, não conta pra ninguém agora não e tal. Eu falei, não, tem que contar, eu tenho que contar. Você tinha um diagnóstico de não poder engravidar? Um diagnóstico, eu tenho um mioma até hoje, né? Eu mioma e tinha vários problemas que não podia dar. E quando a gente foi fazer os exames, que foi vendo que a minha filha estava totalmente perfeita, e Deus falando para mim que ele ia me dar ela perfeita, sabe? E no meio da gravidez, eu morava nessa casa da minha avó. Uma avó bem velha, com problema de herança, que não podia mexer em nada. E, sabe, a gente tem que comprar uma casa. Mas a gente não tinha muito dinheiro. Mas eu tenho que comprar uma casa. E a gente foi olhar financiamento, fiquei assustada com as parcelas, né? Falei, não quero casa financiada. E falando, sabe, assim, eu tenho uma intimidade muito grande com Deus, Lude. Eu entro pra dentro de um quarto. Eu falo com Deus, assim, que nem eu tô falando com você. Eu falo, Deus, eu não quero isso assim, desse jeito. Eu falei pra Deus, eu lembro que essa noite eu tava ansiosa, que eu olhei tanta casa, e quando casa simboliza muita coisa pra mim, a gente olhou tanta casa, eu falei, meu Deus, eu queria aquela casa, eu queria aquela. E a gente foi olhar uma casa e o meu esposo falou assim, vamos olhar aquela casa ali? Eu falei, não gostei daquela casa. Ele, não, vamos olhar aquela casa ali, que ela dá pra mexer nisso. A gente foi olhar essa casa, Lude.
A gente tinha 2 carros e um dinheiro. Aí quando eu fui olhar essa casa, o cara falou assim, essa casa não é minha, é do meu irmão. Vou chamar ele para ele mostrar para vocês. A gente foi ver essa casa. Uhum. Ele falou assim, o que você tem? Eu falei assim, olha, eu tenho 2 carros e um dinheiro, mas não dá o valor da sua casa. Ele, da onde você é? Eu falei, olha, eu já morei em Trindade, Pontalina, Morrinhos. Ele falou, eu sou de Trindade. Ele, quem que é parente seu lá? Eu falei, olha, a Pretinha é minha avó. Ele, qual Pretinha? A prima do Geraldo? Eu falei, é. Não, vou te vender essa casa na promissória. Nossa! Nunca me viu na vida. Ele me vendeu a minha casa, minha primeira casa na promissória. Uhum. Na promissória. Amém. E aquele dia, assim, a todo momento eu lembro assim, o quanto Deus, ele é extraordinário. Amém. Extraordinário. E Cauane, quero agradecer o Marcos, que saiu aí, né? O Marco é seu amigo, né? Uhum. Pelo que eu vi aí. Ele comentou muito aqui. Obrigado pela participação. Obrigada, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, tá? Quiser fazer aqui para a Cauane. Eu queria saber, assim, de tudo, Cauane, de tudo que foi, assim, muito ruim, né? Mas teve alguma coisa que você fala assim, cara, isso foi pior. Isso para mim foi humilhante, isso foi muito ruim. Até para compartilhar com as pessoas, né? Porque, assim, eu vejo muita gente triste hoje, assim, né? Muito muito irado, muito ansioso. E eu vejo você falando, poxa, Deus, a gente reclama demais, né? A gente é muito ingrato. E vendo você falar tudo aí, eu tô aqui, eu tô assim, nossa, perdão, Deus, perdão, sabe? Perdão, porque tem dia que a gente tá tanta raiva, grilado com as coisas sobre tudo, sobre a vida, coisa que não dá certo, pessoal, mas aí é uma bênção ouvir tudo isso, sabe? A minha fase, O que você pode falar sobre isso? a minha fase que mais me doeu, Lude, foi eu sair da infância para já ser mulher. A gente não ter um lugar para você morar, Lude. Eu já dormi naquele Hotel Plaza ali da Anhanguera muitas vezes. A gente não ter um lugar para voltar. A gente não ter alguém para defender a gente. Eu era uma criança quando eu apanhava no relacionamento meu, sabe? Eu era uma criança. Uhum. Eu queria só ser cuidada, sabe? Uhum. Eu queria só um pai para me proteger. Essa foi a fase mais doída da minha vida. Mais doída da minha vida quando eu era uma criança, que eu tinha que sair para me prostituir. Sabe? Eu tinha 13 anos, eu era uma criança. Essa foi a fase da minha vida assim que mais me doeu. Eu queria só alguém para me abraçar, alguém para falar assim: vem deitar aqui em casa, vem ser cuidada, sabe? Hoje em dia, e Deus tem me incomodado muito, muito, muito mesmo, muito, para me contar a minha história. Para me contar a minha história, assim, eu vejo essas menininhas novas que vêm até aqui na loja. Às vezes a gente quer se envolver com o cara que é o traficante, que é o mala, que é isso, que é aquilo. Tudo com falta de um pai. É mesmo. Tudo com falta de um pai. Tudo, tudo, tudo com falta de um pai. Como um pai e uma mãe faz falta. Muita falta. Muito, né? Um lar frustrado, ele é uma mulher frustrada. Porque faz total sentido uma família reunida num domingo. Eu nunca tive isso com meu pai e com a minha mãe, né? Eu passei Natal com a minha mãe agora, depois que eu saí da cadeia. Eu nunca passei o Natal com a minha mãe. Essa época me doía muito, sabe? Assim, porque ali, sabe? Eu só queria alguém para falar assim, onde que você tá? Que hora que você chega? Eu podia dormir uma semana que ninguém me ligava. Nem me ligava.
o dia que eu vi meu filho, o rostinho dela pela primeira vez, eu só pedi para Deus, assim, que ele me desse saúde, de eu não faltar, sabe? Para mim não deixar ela. Porque ninguém te trata tão bem, os seus filhos bem, quanto você e seu esposo perto. Se você e seu esposo não tiver, eles vão ser aqueles que vão ter as coisas se sobrar. Se couber, levam. A gente é sempre o esquecido. Sempre, sempre, sempre o esquecido. E a gente se torna por muito tempo tipo um ser doméstico de quem pega para acolher. Muitos falam que vão pegar para cuidar, mas não. O dia que pesar um orçamento, você é a primeira a ser mandada embora. Eu lembro que eu morava com a minha prima e ela tinha muita turbulência no casamento dela. Eu lembro que uma vez eu implorei para ela não me mandar embora. Ela falou assim, se o Arthur, meu filho, deixar você ficar, você fica. Meu primo era uma criança, sabe? Ele era totalmente assim implicado comigo, porque pelo fato da minha prima aprontar umas coisas, o esposo dela aprontar. E ela falou, se o Arthur deixar você ficar, você fica. Eu fui lá, eu implorei para ele. Ele não deixou eu ficar. Eu lembro que eu fui embora com uma sacola, rasgando, sacola de papel. Não tem nem lugar para ficar. Foi muitas vezes. Muitas vezes eu fui mandada embora, uma criança sem ter lugar para ficar. E casa faz total sentido para mim. Você não sabe o tanto que é gratificante eu estar com a minha casinha arrumada, eu escutando só o barulho da minha geladeira. Né? E assim se trata, né? Eu acho isso aí tremendo também. Eu sou super tocada com isso. E assim, essa questão de família, de lar, né? Porque não se trata de estrutura física, né, Cauane? Mas do lar, né? Da família, de você ter o cuidado, ter relação, não é? Isso. Ser cuidada, ser amada, não é? É total importante, total. É total importante a gente receber, oi, tá tudo bem com você? Sem nada. É muito importante isso, sabe? E Deus tem um cuidado assim tão maravilhoso que quando eu engravidei, Lud, era alcoólatra, como eu já disse para vocês. E minha mãe vivia dormindo na rua, sabe? A minha mãe não aceitava estar num relacionamento que me tirou da rua, né? Porque eu sempre tratei ela dando coisas erradas, né? Dando droga para ela, dando uma bebida, dando uma coisa. Quando eu casei, eu comecei a enxergar as coisas diferentes. Então, eu já cortei muitas coisas dela, né? Eu comecei a ir para os pés do Senhor. Minha mãe, ela falava, esse cara tem que ir embora e tal, esse cara tem que ir embora. Só que meu esposo teve um amor tão grande com a minha mãe, Lude. Nós buscava minha mãe, assim, em mocó mesmo, toda suja, até com cocô, sabe? Toda suja, mijada. Ele pegava ela no braço, nem cara de vômito ele fazia, sabe? E teve um total amor com a minha mãe, um total cuidado, assim, com ela, sabe? E uma vez, eu lembro, eu estava grávida de 6 meses. A minha mãe chegou, meu irmão abriu o portão para ela à noite, sabe? Ele tinha que ter me chamado na hora que ela abriu o portão para ela. Umas 3 pessoas, minha mãe espancou ela. Nossa. Quebraram a dentadura dela até dentro da boca dela. Minha mãe, assim, tava irreconhecível. E meu Deus. outro dia, a minha mãe sempre gostava muito de comida de caldo. Eu com a barrigona grande. Aí eu falei, mãe, entra aqui. Ela, não vou entrar, não. Eu falei, vem cá pra senhora ver a neném. Ela, não vou entrar. Aí, a hora que meu esposo viu, ela falou, Bela do céu, o que é isso? Lude, a hora que eu vi minha mãe, eu falei, meu Deus. Eu tenho que internar minha... E já fui atrás de clínica. Eu falei, olha, mãe, eu cheguei nela, falei, mãe, por favor, só para mim ter a neném. Não... Deixa eu te internar. Ela falou, eu vou, mas é só por causa da minha neta. E logo você me tira. E ela já
me xingou e ficou braba de eu ter internado ela lá. Mas eu olhei minha mãe daquele jeito, eu falei assim, não vou perder minha neném se eu deixar minha mãe aqui, sabe? Uhum. Ela ficou Uhum. internada 5 meses em uma clínica e depois 6 meses em outra. Da minha amiga Rafael, da última que ela ficou, era da Raflés e da Elisângela, né? Uhum. Eu tive momentos bons com a minha mãe, foi quando ela estava internada. Eu poder ver aquele contato da minha mãe com a minha filha, sabe? Foi uma semana que Deus me deu um dia no paraíso. Quando eu ia lá visitar ela, que estava eu, meu esposo, a minha mãe, a minha filha, sabe? Foi um dia, assim, único para mim. Eu olho a foto assim, foi um dia único. A minha filha tinha uma conexão tão grande com a minha mãe. Eu falava, mãe, você vai olhar a neném? Ela, eu não cuidei nem de você, eu vou cuidar de neto. Vocês que se virem com a sua filha. Minha mãe era desse jeito, tá? E quando ela saiu da clínica, ela me pediu uma vez, ela falou, me deixa livre, deixa eu viver minha vida. E ela bebendo muito, muito. Lude, muitas vezes eu sentia que a minha mãe ia partir qualquer hora. Qualquer hora. Uhum. Uhum. Uma vez ela teve um sonho assim, vai atrás da sua irmã, porque Deus vai levar ela, mas não é agora, não. E eu sempre falava assim, Deus, eu tô tão bem financeiramente, eu tô bem com a minha família, eu tô bem com tudo. Eu queria só a minha mãe bem aqui com a gente. Eu queria só isso. Deus sempre falando que ele estava cuidando de tudo, tudo, tudo. E às vezes o cuidar de Deus, a gente pensa que ele vai curar da maneira que a gente quer, né? Na cara. E muitas das vezes ele vai nos recolher. Né? E eu não sou egoísta de falar que eu sei que a minha mãe está com Deus, porque minha mãe tinha um coração assim imenso. E quando a minha mãe partiu, Lude, à noite eu tive um sonho com uma amiga minha e eu via 2 pés dentro do ML. O dia que a minha mãe partiu, que eu procurei, minha mãe foi acidentada umas 6 horas. Que eu comecei a procurar minha mãe, que eu postei, e todo mundo nega, você vai achar ela. Eu falo, gente, eu não vou achar minha mãe não tá viva. Mas eu tava muito forte, sabe? Muito forte mesmo. Meu esposo estava em viagem, a trabalho. Quando meu esposo chegou, eu falei assim, agora eu posso desabar. A gente foi pro Hugo, que na hora que a gente chegou lá no Hugo, o médico veio falar para mim que a psicóloga ia conversar comigo, Lud, eu desabei. Naquela hora ali eu desabei, sabe? Eu falei, tá chamando psicóloga porque minha mãe morreu, né? E assim, a dor de perder uma mãe, ela não se compara a de um pai, a de um primo, a de nada. Mãe é única. Por mais que a minha mãe foi a melhor mãe que ela poderia ser. É uma dor assim que ela te arrebenta, 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 arrebenta. E eu quis me entregar a viver da depressão. Por 3 vezes eu quis tirar minha vida. Não pensando nem na minha filha. E em todo momento Deus falando comigo. Um dia eu estava nos meus piores dias, é os primeiros. Eu falava, meu Deus, por que eu não vivi mais com minha mãe? Por que eu não fiz mais, sabe? Tava aprendendo a falar. Assim, tá tudo bem, ela tá bem. Vem cá, deixa eu te abraçar. Aquela hora ali, eu falei, é Deus. Eu sei o quanto o Senhor me ama. Eu sei o quanto o Senhor. E eu sei que a minha mãe tá bem. Lúdia, assim, tinha vezes eu escutava histórias dos outros falar que comia por perda, essas coisas. Lúdia, eu tava almoçando 2, 3 vezes. Eu acho que eu engordei uns 20 quilos depois da perda da minha mãe. E não queria sair de dentro daquele labirinto. Não queria sair. Eu tava me mostrando forte. Muitas pessoas pensam que eu sou forte. Depois que eu perdi minha mãe,
Eu nunca tive uma pessoa assim, eu vou tirar uns dias para me passar com você. Tive a minha amiga, Eliane, que teve comigo todo momento, mas eu tô falando assim, família. Você tá bem? Como é que você tá? Vamos aqui ficar com você, vou ir, sabe? E muitas das vezes a gente quer esperar muito das pessoas que elas não são isso e a gente quer ficar com raiva. Mas a gente não tem que ficar com raiva. É uma esperança que a gente põe nas pessoas que elas não são obrigadas a ter, né? De parar a vida delas para ficar com a gente. E a gente receber um abraço após um luto muito doído, muito doído. Por muito tempo também eu fiquei magoada com meu esposo, porque eu queria que ele me engrudasse assim, falasse, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Eu queria só chorar no ombro de alguém. Mas muitas das vezes também eu me bloqueei para isso. Porque eu não gostava de abraço de jeito nenhum. E eu procurar melhor a terapia foi a melhor escolha da minha vida. A melhor escolha da minha vida. E a terapia salva vida. Salva vida. Porque Deus não fez a gente para sofrer. Ele não fez a gente para sofrer. Ele fez a gente para ser feliz. A gente não tem que ficar louco atrás de dinheiro, a gente não tem que ficar louco atrás de nada. De nada, de nada, de nada, de nada. Eu quis me libertar. E desde então, o Espírito Santo vem me alertando. Abre sua boca, abre sua boca, abre sua boca. Eu quero contar cada vez mais a minha história, cada vez mais a minha história, sabe? A vida da prostituição não é a única saída, a vida do tráfico não é a única saída. A gente tem que parar de cortar do caminho para a estrada. A gente tem que parar de querer resolver o agora. Tudo é um processo. Uma casa, ela começa do alicerce, né? Ela não começa do telhado. E cada vez que a gente pegar atalho no nosso caminho, a gente vai pagar um preço muito alto. Quando a gente começa a trabalhar é com um salário. Se você for bom, você vai só se graduando. Como um estudo, você começa num pré, para depois você ir para uma faculdade. Então, tudo é um processo. Tudo é um processo, sabe? E eu quero contar outra bênção também da minha vida, que foi quando eu decidi que eu merecia um carro novo, sabe? Eu fui numa concessionária. Cheguei simples, né? Porque a gente anda no dia a dia. Às vezes você tá com chinelo, às vezes você tá até com o pé sujo. Que andar para um lado e para o outro, carro cheio de mercadoria, é menino. Eu dirigi muitas vezes indo atender cliente dando mamar, o carro dirigindo. Eu fui na concessionária e falei pro cara, quanto que tá um Corolla? Ele falou assim, pega meu cartão aqui, a hora que você tiver ok para comprar, você me procura. E virou as costas para mim. Falei, eu vou comprar meu carro. Entrei no Google, Corolla. Aí já saiu, Deus me enviou outro anjo, que foi meu vendedor, o Erialdo, lá da saga Toyota, Buriti. Eu cheguei lá, eu acho que Deus falou, você vai receber alguém especial, que era eu. Lude, ele, que jeito que você quer seu carro? Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Sabe, eu pegar meu carro, não foi só um carro que eu peguei novo. Foi um presente lindo de Deus, do jeito que eu queria. Do jeito que eu queria. Quando eu troquei para o outro carro, que ele falou, eu liguei para ele e falei, Aldo, eu queria tal carro. Ele, vamos comprar agora, você pode. Qual que você quer? Escolhe. Olha, tantos dias para chegar. Sabe, assim, a gente está perto de pessoas que são de Deus também, sabe? E sim. Hoje em dia, Deus me fez uma grande empresária, porque eu me sinto uma grande empresária, eu me sinto uma mulher forte, sabe? Muitas das vezes eu tenho que brigar, porque eu sou errada ainda de vender uma notinha, alguma coisa, um fiado. E o fiado, ele faz a gente ter muita inimizade, sabe? Às vezes eu ainda falo alguma coisa da carne, eu escuto demais. Fala que é crente, ó, falando isso é crente.
Só que para a gente desgrudar dessa carne aqui para o espírito, é um tempo, é um processo. E as pessoas têm que parar de julgar a gente. Por quê? Ninguém sabe da nossa história, ninguém sabe do que a gente passou. Se a gente parasse de julgar e começasse a entrar, pelo menos, num caminho do certo, né? De buscar a Deus, de ver o quanto Ele é incrível, porque Ele vai mudar a gente cada dia mais. Cada dia mais, sabe? A gente vai perdendo o gosto de coisas que a gente achava que nunca ia perder. Deus, assim, Ele é muito tremendo, Lude. Muito, muito tremendo. Muito. Amém. Ontem, eu tinha visto um testemunho da minha amiga que foi para um curso de coach lá em Brasília, contando, né, que o cara que foi palestrar lá deu uma oferta pro garçom, né? E ontem o Espírito Santo falou no meu coração assim, tinha um irmãozinho lá do lado, dá R$ 500 para ele. Eu falei, dá R$ 500 para ele não. E o pregador falou que tinha passado por um perrengue, estava pedindo ajuda e tal. Aí meu esposo falou assim, dá pro pregador. Eu falei, não, o Espírito Santo não mandou eu dar para ele. E quando eu abri meu telefone, tinha 2 Pix. De quanto que era cada Pix? R$ 500 cada um. Ó, Deus me cutucou, dar os R$ 500 para ele. E o Espírito Santo mandou eu dar nota de 100. Fui lá, peguei nota trocada, as notas caíram e veio a de 100, sabe? Quando eu entreguei para ele, ele falou assim, só vocês para abençoar minha vida. Eu tô com meu aluguel atrasado, nem prestou barba eu tenho. E por muito tempo eu fiquei assim, tipo um arreio de cavalo tampando os olhos. Porque quando a gente busca a Deus, que a gente entra dentro da igreja, por muito tempo a gente fica por muito paradigmas. Aquelas coisas que pessoas tiram da Bíblia, que não tem na Bíblia, que tem que ser assim, que tem isso, que tem... Hoje em dia, assim, eu tô tão leve que o que não é para mim, eu não ponho dentro do meu coração, só entra no meu ouvido e sai. Deus, ele não é pressão. Deus não é Deus, ele é amor. E o amor dele, assim, é maravilhoso, maravilhoso, sabe? A cada conquista que eu tenho, hoje em dia, tipo assim, meu sonho, quando eu era mais nova, era ir comprar materiais de construção, era escolher móveis, trem de acabamento. Essa semana eu tava reclamando de preço, sabe? Eu tenho minha irmã maravilhosa que você conhece, que é a Jane, mais o William. Tava reclamando, eu falei, ai, e veio assim no meu coração, para de reclamar. Tô te dando condição para pagar tudo. Não tá passando envergonhada com nada. Só agradecer. Porque para a liberdade que ele nos libertou, né? Você estava falando aí, né, da visão, né, que a gente tem. E assim, nele encontramos a verdadeira liberdade, né? Então nós devemos viver e andar como aqueles que são livres, né? E não cativos e não presos, né? Então, muito bom assim te ouvir. E hoje, né, pelo visto, graças a Deus, você tem a sua família, né? tem. Você tem a sua casa, seu lar, seu carro, a sua casa. E hoje você proporciona para os seus filhos, né, aquilo que você não teve, né? Eu buscar minha filha numa escola, eu deitar com ela. Minha filha mama até hoje. Ela tá com 3 aninhos, ela mama até hoje, sabe? Agora que olha para mim com aquele olhinho mamando, Lúcia, você não tá entendendo. Só Deus que me bom demais. Só Deus que me entende assim, sabe? Tem hora que eu olho assim, meu esposo deitado no sofá, ela deitada comigo, brincando para um lado e para o outro, eu falo, nossa, eu tenho uma casa e tenho uma família. Eu tenho Bênção, né? tenho uma família, sabe? Isso aqui é o meu tesouro, sabe? E meu esposo, assim, ele chegou, quando eu tava despedaçada, ele pegou caquinho por caquinho, sabe? Assim, ele é um filho, assim, incrível, 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 sabe? E um esposo maravilhoso, maravilhoso, assim, ele é o cara que Deus mandou para mim. Amém.
Eu fico muito feliz, Cauane, de ouvir você, toda essa trajetória, esse caminho, e você ter encontrado uma pessoa tão boa, né? Que Assim, maravilha, né? Depois de ver o submundo, né? Uma vida tão ruim, as pessoas como elas são, aquela coisa nojenta, o pior do ser humano, e você encontrar um homem que, sabe, que pegou na sua mão, do jeito que você estava e caminhou com você, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Eu louvo a Deus, grata a Deus, por estar ouvindo de você essa história, tá? O pessoal tá falando tremendo, né? A Vera comentou aqui. Amém. O pessoal tudo, assim, emocionado, tocado com a sua história. E eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei até pro meu esposo também. Vou convidar a Cauane, porque eu tenho certeza que ela vai, assim, trazer uma palavra de bênção aqui pro Instagram, assim, pros meus amigos, para as pessoas que, né, são um ciclo aí de amizade também, minha amizade. Então, eu tenho certeza que ela vai trazer uma palavra de vida, porque nós precisamos de ouvir isso, né? Eu vejo muito isso, né? Essa insatisfação, essa agonia, né? Igual você falou, a gente está correndo atrás de coisas, né? Correndo muito atrás de coisas materiais, de dinheiro, de coisas, e estamos esquecendo daquilo que, você vê, era tudo que você queria. Era uma casa, era uma família, era uma família. Olha que bênção. Então, assim, fico muito feliz por hoje você ter tudo aquilo que você, dentro de você, você clamava ao Senhor, não era isso? E eu queria, assim, ó, Cauane, quero fazer outra live com você e quero dizer, assim, ó, para você deixar uma mensagem, a gente tem que, né, eu tenho que te liberar, mas queria que você falasse uma mensagem. Aqui tem pai, tem mãe, tem família, tem pessoas que talvez estejam passando alguma coisa parecida com o que você passou, tem a igreja, pessoas da igreja. Queria que você deixasse uma mensagem para nós agora. Assim, Lu, assim, várias mensagens, mas assim, a que veio no meu coração agora é tipo assim, sempre que a gente vê alguém órfão, se você não for pegar para amar, não pega não. Não pega para você dar de uma hora para outra, não. É muito ruim quando você achar que você estabilizou no lugar sendo uma criança, porque é muita coisa para a cabeça de uma criança. Deixa que Deus para alguém para pegar. Não pega para você fazer um escravo seu, não. E vamos abraçar mais, vamos amar mais. Vamos parar de querer só ganhar. Vamos se doar. A gente só quer receber, a gente só quer sugar do outro, sabe? A gente tem que amar mais, a gente tem que falar eu te amo mais, a gente tem que... esse ano, eu tô dando uma desacelerada. Dinheiro não é tudo. Trabalhar não é tudo. Tem momento da vida que a gente tem que dar uns passos para trás e dar uma desacelerada. Eu falo isso para você, mas eu ainda estou acelerada. Mas eu estou me programando para me desacelerar mais. Hoje em dia, a minha prioridade é minha filha. Eu tenho uma pessoa que me ajuda maravilhosamente na loja, que é a Lohane. Tem dia que eu nem vou lá na loja, sabe? Ela vai cuidando de tudo. Hoje em dia, a minha prioridade é a Isis. Eu ir com ela para uma aula de canto, eu buscar ela na porta de uma escola, eu sentar com ela no chão. Isso aí, dinheiro no mundo nenhum me paga. Nenhum. Que eu vou criando memórias nela, né? Sim. Eu vou criando memórias. Então, o que o órfão precisa é só de um colo. E hoje em dia, eu encontrei esse colo no braços do meu pai, porque até a gente aceitar que Deus é o nosso pai, que ele é dono do ouro e da prata, a gente fica dando murro em ponta de faca. E já temos o amor todinho do mundo que a gente precisa. A gente não precisa pegar amor de... Até descobrir isso aí é um processo, mas o dia que a gente descobre é libertador. E ainda
muitas pessoas para falar assim, ah, não mudou, ah, não mudou. Eu não tenho que provar minha mudança para ninguém. Não tenho que provar minha mudança para ninguém. Eu quero ajudar quem quer mudar. Eu estou aqui para me engrudar na mão. Sabe? Eu venho falando muito com Deus. Eu quero gritar a minha história para o mundo todo. Para o mundo todo. Pro mundo. Que bom. Pro mundo todo. E as pessoas precisam ouvir a sua história, tá, Cauane? E com certeza você tem muito a ajudar, muita gente. Inclusive, a gente tem um trabalho. Eu acho que você ouviu, né, aquele dia, a gente falando lá no evento. E assim, quero que você vá, tá? Ainda vou te fazer o convite para você contar a sua história em trabalhos que a gente fizer. Tenho certeza que muita gente precisa ouvir histórias como essa, tá? Há a solução, há um caminho, principalmente o caminho de Deus, né? Que o Pai tem para nós, né? Eu te agradeço, Cauane, obrigada, tá? Muito obrigada. Deus continue abençoando você. E assim, Deus é maravilhoso. E eu quero te convidar, eu acho que daqui uns 15 dias eu vou mostrar outra bênção que Deus me deu. Se você quiser mostrar, eu estou aqui livre. Amém, quero. Quero sim. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos que comentaram aqui. Eu vi todos os comentários, viu? Acredito que todos foram abençoados também. E assim, brigadão, Cauane. Deus abençoe e continue fazendo a sua vida, sua filha, seu esposo, tá? E quem passar por você, para poder ouvir esse testemunho que você tem para todos nós, tá? Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.